Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo de número 23. Quem é que gosta do Salmo 23? Levante as mãos. Você gosta? Então nós vamos ler ele hoje, em nome de Jesus. Salmo 23, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Nós estamos no mês de novembro, e a palavra que carregamos para o mês de novembro é motivos para rir. Repete comigo: motivos para rir. E hoje o tema dessa ministração é: o Senhor é o meu motivo para rir. Repete comigo: o Senhor é o meu motivo para rir. Vou te incomodar agora, e não vai ser a última vez, vai ser a primeira e não vai ser a última hoje. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: o que te faz rir? Qual é o teu motivo para sorrir? Quais têm sido os teus motivos para rir? Existem pessoas que colocou no dinheiro a sua expectativa para rir. Não é à toa que muitos chamam o dinheiro de faz-me rir. Tem pessoas que se desgastam o dia todo para colocar a sua expectativa de alegria no dinheiro. E a pergunta, mais uma vez, que eu faço é: qual tem sido o teu motivo para rir? Ou que tem sido, ou quem tem sido o teu motivo para rir? No Salmo 23 hoje eu quero tirar algumas lições que certamente nos apontarão e nos levarão a entender que o Senhor é o nosso motivo para rir. Deus não é o maior, Deus não é mais um, o Senhor não é o além, o Senhor é o único. Ele é o nosso único motivo para rir. Quando nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, certamente nós nunca seremos frustrados, porque a nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada. Mas quando nós colocamos nossas expectativas em coisas, pessoas, situações, programações, respostas humanas, muitas vezes nós podemos nos decepcionar. Então, ouso lhe afirmar: o Senhor não é o teu maior motivo para rir, Ele é o único. Repete comigo: o único. E quando Ele é o meu único motivo para rir, todas as outras coisas me são acrescentadas. Nesse Salmo 23, eu quero extrair 3 imagens de quem é Deus para nós. Eu quero extrair do Salmo 23 hoje 3 lições, 3 declarações de quem é Deus para a nossa vida. Quem é Deus para a sua vida? O que é Deus para você? Quem é Deus para você? Então hoje nós vamos apresentar 3 imagens de quem é Deus em 3 declarações. Em primeiro lugar, quem é Deus? Ele é o meu pastor nos campos. Repete comigo: Ele é o meu pastor. Quem é Deus? É o meu pastor. Quem é o Senhor? É o meu pastor. Meu pastor aonde? Nos campos.
Eu vou perguntar e você vai responder: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Verso 1 e 2 do Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, ou em pastos verdejantes. Quem é o Senhor? É o pastor que me faz repousar em pastos verdejantes. Quem é o Senhor? É o pastor que me traz descanso em pastos verdejantes. Quem é o Senhor? É aquele que me conduz em pastos verdejantes. Ele é o meu pastor no pasto. E essa palavra, ela se cumpre nos dias de Jesus. Essa palavra, ela ganha uma forma muito especial. Ela ganha uma forma muito linda nos dias de Jesus. Mateus 14, 19, se você puder, abra sua Bíblia. Mateus 14, 19. Jesus está diante de uma multidão faminta. Jesus está diante de uma multidão, o dia está indo embora. A multidão está com fome, a multidão está agitada, a multidão precisava de um milagre. O milagre estava prestes a acontecer. Ali o pastor iria alimentar as suas ovelhas. Ali o pastor iria cuidar das suas ovelhas. Pelos discípulos, aquelas ovelhas iriam embora, mas pelo pastor não. O pastor estava disposto a transformar o pouco no muito. O pastor estava disposto a multiplicar a insuficiência e transformar o insuficiente em algo mais do que suficiente. O pastor estava disposto a vencer a sua dor própria. Por quê? Vocês já me ouviram falar esses dias, nesse texto, João Batista havia morrido. Jesus estava sentindo a dor da perda do seu primo. Mas ele então é cercado por uma multidão. Ele deixa aquela dor de lado e ele vai cuidar daquela multidão. Quando o dia já está indo embora, os discípulos têm uma grande ideia: manda embora, porque o dia já está acabando. Mas o bom pastor disse: não, vocês vão alimentar. Aí sabe qual é o comando do bom pastor? Salmo 23, olha o que diz: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, o bom pastor olha para as suas ovelhas e diz assim: fica quieta, senta no campo, senta no pasto, senta na relva. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O que Jesus está mandando os seus discípulos fazerem aqui é que aquela multidão, como ovelha, deitasse no pasto, sentasse na relva. E aqui eu tiro uma lição poderosa. Existem milagres que eu só vou ver quando eu decidir aquietar meu coração. Existem milagres que eu só vou viver quando eu decidir deixar o meu pastor me pastorear. Quando eu decidir deixar o meu pastor cuidar. Imagina uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, sendo administrada por 12 discípulos. E o comando de Jesus era que cada grupo se assentasse na relva, se assentasse na grama, grupos de 100 em 100, de 50 em 50. O que o pastor estava fazendo ali era organizando as suas ovelhas para poder liberar o milagre. Meu irmão, antes do milagre acontecer, você vai ser organizado. Antes do milagre acontecer, Deus vai tirar a agitação do teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A tua preocupação não pode aumentar ou adiantar o teu milagre. A tua preocupação não pode resolver o que só Deus pode fazer. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você: Ele é o teu pastor no campo, descansa. Eu tenho uma palavra de Deus para você: veja Deus agindo na tua vida.
Veja aquilo que Ele preparou para você ganhar forma diante dos teus olhos. Eu sei que o tempo exige de nós uma dinâmica. Eu sei que o tempo exige de nós uma agilidade. Mas não confunda agilidade com inquietação. Não confunda agilidade com agitação. Existem coisas que a gente precisa ser dinâmico. Existem coisas que a gente precisa, igual a Abraão, correr e não deixar o anjo passar. Tem coisas que a gente não pode deixar a oportunidade passar. Mas existem momentos em que a gente tem que aquietar e saber que Deus é Deus. Existem momentos em que a gente tem que sentar no pasto e deixar o pastor fazer. Ele é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem é que te faz deitar em verdes pastos? O pastor. Então, o maior desafio hoje, sabe qual é o maior desafio? O maior desafio hoje é ter discernimento do que eu tenho que fazer. É ter discernimento da hora em que eu tenho que avançar. E discernimento na hora em que eu tenho que parar e deixar Deus fazer. Eu estava lendo Isaías. Isaías vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Mas lá depois do capítulo 46 ele vai dizer: lembre-se das coisas passadas e considere as antigas. Não é Deus se contradizendo, é Deus dizendo: eu tenho um tempo para tudo e você precisa discernir o tempo. Porque a pior coisa é fazer a coisa certa na hora errada. Tome cuidado para você não fazer a coisa certa na hora errada e a coisa errada na hora certa. Alguém está me entendendo aqui? Então coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus te trouxe aqui. Fique em paz. Deixa o teu pastor cuidar. Fugiu da tua capacidade. Pode ter fugido do teu controle, mas não fugiu do dele. Ele transforma o pouco em muito. Ele multiplica. Ele trabalha. Ele cura. Aquieta o coração. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Quem aqui precisa de um milagre para essa semana? Eu vou perguntar mais uma vez: quem aqui precisa de um milagre para essa semana? Eu tenho uma palavra de Deus para você. O teu milagre está no descanso. O teu milagre está na porta em que você não vai bater. O teu milagre está em descansar e confiar naquilo que só Deus pode fazer. Alguém está me entendendo aí? Parece que até a música está cooperando para que seja um clima calmo, né, gente? Levante sua mão na direção da sua casa agora. Você que está em casa, levante suas duas mãos aí na sua casa. E diga na direção da sua casa: aquieta-te. O pastor está cuidando de tudo. Ele é meu pastor no pasto. Ele é o meu pastor no campo. Vai dar tudo certo. O insuficiente vai transbordar, vai sobejar, vai sobrar, porque o meu pastor está cuidando de tudo. Dê um aplauso ao Senhor. Segunda característica de Deus no Salmo 23. Primeiro, Ele é o meu pastor no campo. Segundo, Ele é o meu companheiro no vale. Repete comigo: Ele é o meu companheiro no vale.
Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Ele é o teu companheiro no vale. Ele é o teu pastor no campo, mas Ele é o teu companheiro no vale. O verso de número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Quantos maus eu vou temer? Quantos? Mais uma vez, quantos? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: nenhum é nenhum. Fica tranquilo. Não temerei mal nenhum. Por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Então quem é o meu pastor? Ele é o meu companheiro no vale. Quem é Deus para mim? É aquele que está comigo no vale. Eu não vou passar pelo vale sozinho. Ele não vai me deixar em uma luta sozinho. Ainda que eu ande, Ele vai estar comigo. E esse texto, essa palavra, me faz lembrar de alguém chamado José. Você já ouviu falar muito sobre José, mas eu quero te lembrar um pouquinho dessa história. José, Gênesis 39, verso 2. José está na casa de Potifar, e ele está no meio de um processo horrível na sua vida. Ele está no meio de um processo complicado. Quem era José? José era o 11º filho do patriarca Jacó, filho de Jacó com a mulher qual Jacó mais amava. Por isso houve uma predileção descarada por José. Isso despertou a inveja dos outros 10 irmãos. E esses 10 irmãos invejosos começaram a nutrir no seu coração um projeto de destruição de José. Porque além dele ser o predileto do pai, ele ainda tinha sonhos absurdos. E a Bíblia vai dizer que ele chegava no café da manhã e ele começava a contar os sonhos que ele tinha sonhado, literalmente. E ele contava os sonhos na inocência. Quero lhe lembrar, ele não estava contando um projeto, ele estava contando um sonho, que ele literalmente sonhou. Só que quando ele conta esses sonhos, os seus irmãos começam a se incomodar, porque os seus irmãos entenderam que aquele sonho revelava futuro. Aqueles sonhos revelavam o que Deus iria fazer na vida de José. E aqueles irmãos começaram a tramar, até que um belo dia, o pai manda José ir atrás dos irmãos, saber notícia. Quando os irmãos olham para José, eles não enxergam José, enxergam o sonho. E aí um olhar para o outro e diz assim: vamos matar ele, que eu quero ver o que será feito dos seus sonhos. Só que alguém, um dos irmãos tem uma brilhante ideia: não vamos matar, vamos jogar no poço, vamos jogar aqui nessa cisterna no deserto, um poço roto. Jogaram José dentro dessa cisterna, pegaram a roupa de José que o próprio Jacó tinha feito para ele, passaram sangue de um animal e mandaram a seguinte mensagem para Jacó: pai, o teu filho a quem o Senhor ama morreu. Ao atravessar o deserto, uma besta devorou e ele morreu. Jacó começa a chorar um luto de um filho vivo. E cá entre nós, sabe qual é a parte que mais me chama a atenção? É que aqueles 10 irmãos guardaram segredo muitos anos, sem contar para o pai. Tem gente que é capaz de esconder de qualquer pessoa uma coisa por longos anos. Jacó chora o luto do filho, o filho estando vivo. De repente um irmão tem uma grande ideia: não, deixar ele dentro desse buraco é um desperdício, ele vai morrer aí, vamos vender ele como escravo. Passou uma caravana de ismaelitas,
que negociavam escravos, José foi vendido como escravo. Aquela caravana estava indo para o Egito. Quando chega no Egito, José é negociado de novo como uma mercadoria. Imagina agora aquele jovem separado do pai, era o predileto do pai, o pai era rico. Quero lhe lembrar que Abraão deixou uma riqueza muito grande para Isaac e para Jacó. Jacó não tinha problema financeiro, mas em nenhum momento você vê José pedindo para voltar para a casa do pai. Se fosse eu iria olhar para o negociante de escravo e iria falar assim: ei, eu não sou um escravo, eu sou o filho do patriarca Jacó. Me leva até na casa do meu pai, que você vai ver que meu pai vai te dar muito dinheiro pela minha vida. Isso foi uma trama dos meus irmãos, mas José não fez isso. José tinha plena consciência que no meio daquele caos Deus estava, que no meio daquele vale Deus estava com ele. Ele não pede ajuda para voltar para casa, ele estava identificando a presença de Deus no meio do vale. E até que quando ele chega no Egito, Potifar compra José como escravo, e agora José vai ser escravo na casa de Potifar, aonde ele ganha o coração de Potifar, e tudo que Potifar diz para ele é o seguinte: governa nessa casa. Onde José chegava, ele governava. Chegou na casa de Potifar, governou. Foi caluniado por assédio. Potifar disse para ele: olha, tudo você pode mandar, só não toca na minha mulher. A mulher de Potifar coloca os olhos em José. José sai correndo. Ela começa a gritar, dizendo que José tinha tentado contra ela. O que Potifar faz? Joga José na masmorra. Quando chega na masmorra, José ganha o coração do carcereiro, e José tem a chave da prisão. Era o prisioneiro com a chave da própria prisão. Sabe por quê? Porque ninguém para quem tem um sonho, ninguém para quem tem um chamado. Aonde você chega, você governa. Até nos tempos desafiadores você governa. O ruim é querer governar em lugares onde Deus não está, onde Deus não te chamou para estar. Entenda, antes de governar trono, você vai governar masmorra. Antes de governar trono, você vai governar alma. Tem pessoas que querem governar lugares altos, mas não conseguem dominar suas emoções. Tem pessoas que querem ganhar e querem viver grandes realizações, mas não conseguem governar a sua própria situação, o seu próprio momento. A Bíblia diz: como cidade que não tem muro, desprotegida, assim é a pessoa que não consegue dominar a sua alma. Uma pessoa que não consegue dominar os seus sentimentos é como uma cidade sem muro, é completamente desprotegida. José, antes de ser o segundo maior homem do Egito, ele se tornou governador das suas emoções, governador dos seus ambientes, governador das suas situações. Em nome de Jesus, se é para passar no vale você vai governar também, irmão, porque o Senhor é o teu companheiro no vale. Levante suas mãos e diga comigo: o meu Deus é o meu companheiro no vale. Mesmo com tudo contra José, mesmo com levantes, tentativa de assassinato, calúnia, José sendo caluniado, o verso de número 2 do capítulo 39 de Gênesis, lê comigo, Gênesis 39, 2. Eu gostaria que todos lessem comigo. José estava na casa de Potifar. O próximo estágio seria a masmorra. Coloca para mim, por favor, no telão. Gênesis 39, 2. Olha o que diz: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. José tinha um dono, porque ele era um escravo, mas Deus estava com ele. José não tinha R$1 no bolso, porque era escravo, mas o Senhor o prosperava. Que prosperidade é essa que não tem dinheiro?
Que prosperidade é essa que não traz liberdade? Que prosperidade é essa que ele é um escravo? Porque sinônimo de Deus comigo é porta aberta. Sinônimo de Deus comigo é que tudo vai certo, tudo vai dar certo. Sinônimo de Deus comigo é que eu não vou sofrer mal nenhum. Mas sinônimo de Deus com José é: mesmo no vale eu estou contigo. Sinônimo de Deus com você é que o fogo não te queima, mesmo no fogo. Sinônimo de Deus com você é que você não afoga nas águas que tentam te imergir, mas você está na água e Deus está contigo. Sinônimo de Deus com você é que mesmo em uma fornalha aquecida 7 vezes mais, nem o teu cabelo queima. Sinônimo de Deus comigo é leão jejuando. Sinônimo de Deus comigo é todas as portas fechadas, mas mesmo assim eu estou prosperando. Você não depende de porta aberta para prosperar, você depende de Deus com você. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero. Se o Senhor estiver com você, você será próspero, porque Ele é o teu companheiro no vale. Ele é o teu Deus, o teu pastor, nos teus momentos mais desafiadores. E aqui foi aonde nasceu a máxima que eu carrego na minha vida: prosperidade não é o que eu tenho, é quem eu tenho. Você não é próspero pelo que você tem, mas por quem você tem. Se você tiver Deus contigo, na casa do Potifar você vai prosperar. Se você tiver Deus com você, aonde o inimigo armar uma cilada, Deus vai transformar em uma grande bênção. Sabe o que aconteceu? José foi parar numa masmorra, ficou ali prisioneiro, prisão perpétua, acusado, caluniado de um assédio contra a esposa de Potifar. E um belo dia chegam 2 homens presos, condenados à morte, à prisão perpétua, na mesma prisão de José. Vieram direto do palácio de Faraó, o homem mais poderoso do Egito. Um era o copeiro, o outro era o padeiro. Esses homens começam a sonhar dentro da masmorra, começam a sonhar dentro da prisão. Um belo dia José chega para eles e diz assim: eu estou notando que vocês estão tristes, porque o semblante de vocês estão caído. Eu pergunto para você, quem é que fica com um semblante alegre dentro de uma cadeia? Mas José percebeu que aqueles homens estavam perturbados. Aí José pergunta: o que aconteceu com vocês? E aqueles homens disseram: nós tivemos um sonho. Eu tive um sonho. O copeiro teve um sonho. O padeiro teve um sonho. E aí José vai dar a interpretação do sonho. O que José vai falar para o padeiro? Vai dizer: olha, o teu sonho é o seguinte: daqui a 3 dias você vai morrer. Aí José olha para o copeiro e diz: já o teu sonho é que daqui a 3 dias você vai voltar para o palácio. 3 dias depois o padeiro morre, 3 dias depois o copeiro volta para o palácio. Por que o padeiro morre e o copeiro vive? Por que não é o contrário? Por que não foi o padeiro que viveu e o copeiro que morreu? Porque isso está falando sobre 2 tipos de pessoas no reino de Deus. Qual é a função do copeiro? A função do copeiro é provar tudo, para ver se tudo chega com qualidade. Neemias era um copeiro do rei. O copeiro não apenas serve, mas o copeiro é aquele que filtra, para ver se está envenenado, para ver se está bem, para ver se está com qualidade, para poder chegar na mesa do rei. O copeiro volta para ser o filtro, o padeiro morre, porque no reino de Deus, mais importante do que fazer, padeiro faz, mais importante do que fazer é filtrar. Se você não consegue proteger o coração de quem abençoa a tua vida, o copeiro fala de proteger coração de autoridades. Não, isso aqui está ruim, não come, rei. Não, isso aqui está bom, pode comer, rei. Copeiro é mais necessário que padeiro.
Aqueles que protegem corações são mais necessários do que aqueles que fazem coisas. Você consegue me entender, irmão? Existem coisas que tem que chegar em você e ficar em você. Proteja o coração da sua família. Se você chegar em casa e falar tudo, você pode contaminar o coração do teu marido ou da tua esposa, dos teus filhos. Proteja quem é importante para você. Tem coisas que você tem que dar conta de segurar. Ah, pastor, mas o terapeuta falou que eu tenho que falar. Não sou contra isso, mas eu quero lhe dizer que tem coisas que você tem que suportar, que você tem que segurar. Tem coisas que chegou em você, morreu em você. Se não edifica, não precisa passar para frente. Eu não creio em pessoas que fazem qualquer coisa para viver, mesmo que tenha que matar alguém. Outro dia, alguém perguntou assim para mim: pastor, amigo, amor acaba? Eu falei: não, amor não acaba, amor morre. Não acaba o amor morre. Cada atitude que você faz dentro da sua casa, ou amplia o amor, ou mata o amor. Amor não acaba, amor morre. Eu tenho que ter a responsabilidade de nutrir o que acontece dentro da minha casa. E para nutrir o que acontece dentro da minha casa, eu tenho que ser forte para saber segurar algumas coisas. Alguém está me entendendo aqui? Tome cuidado, grave essa palavra com você. Tome cuidado com pessoas que fazem qualquer coisa para conseguir o que querem. Cães famintos come na mão de quem tem comida. Cães famintos não conhecem lealdade. Chega um momento na nossa vida em que a gente tem que se comportar como um filtro de proteção. Senhor, essa informação aqui, ela vai trazer tristeza para minha casa. Então eu oro em nome de Jesus, porque eu sou luz na minha casa. O padeiro voltou para o palácio, o copeiro voltou para o palácio, o padeiro morreu. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, e ninguém conseguia discernir o sonho de Faraó. Ninguém conseguia trazer uma interpretação para o sonho de Faraó, até que o copeiro lembra: meu Senhor, me perdoe, mas quando eu pequei contra o Senhor, que o Senhor me sentenciou à masmorra, lá eu encontrei um homem que ele foi peça-chave na interpretação do meu sonho. 2 anos depois, 20 anos depois que José havia saído da casa dele, 2 anos depois que o copeiro voltou para o palácio, Faraó teve um sonho. E aí o copeiro diz assim: se o Senhor mandar buscar aquele rapaz lá naquela prisão, ele vai saber a interpretação do seu sonho. Mandaram buscar José. José estava preparado para aquilo. Fez a barba, botou uma roupa nova e foi encontrar com Faraó. Quando ele foi encontrar com Faraó, Faraó contou o sonho perturbador, e José disse: é simples o teu sonho. O que você está sonhando é que o governo, o mundo vai passar por 7 anos de bonança, mas também por 7 anos de grande escassez. O conselho que eu te dou é: faça depósitos, e no tempo da bonança guarde para o tempo de escassez. Procure alguém capacitado para fazer isso. Faraó procurou alguém, não conseguiu achar ninguém. Quem foi? José. José inaugurou um cargo que nunca existiu até então: governador do Egito. Não existia cargo de governador até José. José pegou o anel de sinete, se vestiu com a roupa de Faraó, e ele se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito. 7 anos de bonança, José fez grandes depósitos. Quando chegou 7 anos de fome na terra, quem foi atingido pela fome? Seus familiares. E todas as nações foram no Egito comprar comida. De repente está lá José, 20 anos depois, reconhecendo seus irmãos, vendo seus irmãos indo até o Egito comprar comida.
Talvez um plano de vingança começou a brotar no seu coração. Mas o que José fez? José fez um banquete. Deixa eu encurtar a história. José fez um banquete para os seus irmãos. Seus irmãos não reconheceram. De repente José fala assim: ei irmãos, sou eu, José. Vocês lembram de mim? Vocês me venderam, me jogaram numa cisterna, rasgaram minha roupa, me venderam como escravo. Cheguei aqui no Egito. Se fosse eu ia falar assim: agora vocês estão na minha mão. Aí de repente um dos irmãos olha para José e vai tentar se explicar. De repente um dos irmãos olha para José e diz assim: irmão, me perdoe, irmão, deixa eu te explicar o que aconteceu, irmão. Aí José interrompe, e José nos dá a maior lição de todas. E essa palavra é para alguém aqui. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 45:5. José se revelou aos seus irmãos. José agora está num ajuste de conta. Seus irmãos estão diante do maior homem do Egito, que podia mandar matá-lo, prendê-los. Mas sabe o que José faz? Gênesis 45:5. José falando: agora pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por me terem vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe o que José está dizendo? Ei mano, para. Tudo o que vocês fizeram comigo foi Deus. Foi Deus que me jogou na masmorra, foi Deus que me jogou na cisterna, foi Deus que rasgou minha roupa, foi Deus que me fez ser escravo. Tudo o que vocês fizeram comigo era Deus fazendo. José está dizendo para os seus irmãos: não fiquem irritados com vocês, vocês não precisam me pedir perdão, porque tudo que eu passei foi necessário para chegar aqui. Deus estava comigo em todo esse vale. Ei, talvez a luta que você está querendo sair dela é Deus te levando para o propósito. Entenda: se Deus está contigo no vale, você vai chegar no lugar onde Deus vai cumprir promessas. Seria maravilhoso viver promessas sem passar por desafios. Seria maravilhoso viver promessas sem passar por aprendizado, por amadurecimento. José chegou para os irmãos e disse: não fique preocupado com o que vocês fizeram comigo não, porque foi Deus que fez isso e me mandou adiante de vocês, porque Deus sabia que ia vir fome na terra, e eu vim para esse lugar para preservar a vida de vocês. Sabe o que José estava dizendo? Vocês tentaram me matar, mas Deus me enviou para cuidar da vida de vocês. Tem que ter muito Deus para dizer isso, gente. Eu quero lhe dizer que você vai cuidar da vida daqueles que um dia tentaram fazer mal contra você. Eu sei que é difícil dar glória a Deus numa palavra como essa, que a gente quer ver a vingança, mas em nome de Jesus, você vai amadurecer para entender que até o mal que te fizeram, era Deus te empurrando para o propósito. Coloca o verso 8 para mim. Gênesis 45:8. José vai deixar isso mais claro. Olha o que diz: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Quem enviou José para o Egito, irmão? Deus. Mas como é que ele foi para lá? Hein? E sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vocês achavam que estavam me matando, mas Deus estava cumprindo promessa. Vocês achavam que estavam acabando com a minha vida, mas Deus estava cumprindo promessa. E aqui eu faço uma pergunta, olhe para mim, e talvez eu termine a pregação aqui. Olhe para mim: o que você faz com o que fizeram com você?
O que você faz com o que fizeram com você? Ah, pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo. Sabe o que José fez? José abençoou quem um dia tentou destruí-lo, porque ele entendeu que tinha Deus no vale. Gente, olha para mim. Eu não tenho controle. Olha para mim, gente, por favor. Eu não tenho controle sobre o que os outros fazem comigo, mas eu tenho total controle sobre o que eu vou fazer com o que os outros fizeram comigo. O que você faz com o que os outros fizeram com você? Sabe o que José fez com os irmãos dele? Manda buscar meu pai. Venham vocês para cá. Ainda vai ter muitos anos de fome na terra, e eu vou cuidar de vocês. Se Deus está contigo no vale, você vai se tornar o maior abençoador. Quem está passando por vale aqui? Não levanta a mão para não ficar feio. Mas quem está passando por vale aqui, me escuta. Saia desse vale abençoador. Você pode sair desse vale um vingador, ou você pode sair desse vale um abençoador. Se Deus está contigo no vale, você vai passar por esse vale e vai se tornar o maior abençoador daqueles que um dia se tornaram os seus maiores perseguidores. Levante suas mãos agora. Eu quero te convidar a ser crente agora. Eu quero te convidar, com as duas mãos levantadas, você orar abençoando quem perseguiu você. Eu quero te convidar a ser crente agora. Você orar abençoando quem um dia quis seu mal. Ei! Ninguém pode queimar, paralisar, matar quem Deus tem uma promessa. Quem Deus tem promessa, tudo que fazem contra essa pessoa apenas empurra ela para o propósito. Esse vale está te empurrando para o propósito de Deus na tua vida. Com as mãos levantadas, seja crente agora. Domínio próprio em nome de Jesus. Respira fundo e comece a dizer: Senhor, eu quero ser canal de bênção. Eu quero ser pão para quem um dia quis a minha morte. Eu quero ser canal de bênção para quem um dia quis a minha derrota. Ora laba shokoroba laba xerebalabas. Ora laba shuire. O que você faz com o que fizeram com você é de responsabilidade única e exclusivamente sua. Olha para mim. O que você faria com alguém que matasse crente? Matou crente, destruiu igreja, incendiou a igreja. Qual seria o seu tipo de oração por essa pessoa? Sabe o que o Senhor diz? Eu vou me vingar dele. E sabe como é que pertence a vingança do Senhor? Sabe como é que Deus se vinga? Deus um dia se vingou de um assassino de crente. Deus um dia se vingou de um destruidor do evangelho. O nome dele, Saulo, que se tornou Paulo. E sabe como Deus se vingou dele? Transformando ele em um maior apóstolo. Aquele que um dia te perseguiu vai estar na mesma mesa que você, confessando a mesma fé que você, vivendo o mesmo milagre que você, vivendo as mesmas liberações que você, e sendo usado por Deus assim como você. Ora lá, baixere balabás.
Eu sou livre para fazer diferente do que fizeram comigo. Eu sou livre para fazer diferente. Eu sou livre para refletir o Evangelho. Eu sou livre para refletir a luz de Cristo. Eu sou livre para mostrar que eu sou liberto. Ele é o teu pastor contigo no vale, irmão. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga assim: fica tranquilo, esse vale vai acabar. E o teu companheiro no vale, quando chegar do outro lado, ele vai te colocar em uma posição de abençoador. Você vai inaugurar essa verdade na tua casa, irmão. Terceiro e último, quem é Deus no Salmo 23? Primeiro, Ele é o meu pastor no campo. Segundo, Ele é o meu companheiro no vale. Terceiro, Ele é o meu anfitrião na mesa. Repete comigo: Ele é o meu anfitrião na mesa. Versículo 5 do Salmo 23 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha aqui para mim. Deus preparando mesa para mim na presença dos meus adversários, não é para eles verem a minha glória. Escute, isso aqui é um termo usado de reconciliação. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos é um termo de reconciliação. Quando um reino queria trégua com outro reino, quando um reino queria reconciliação com o outro reino, o rei mandava um arauto até o outro rei, dizendo para o rei que tinha um banquete preparado. Nessa mesa do banquete que o rei oferecia, era para tratar de reconciliação. Tem muita gente que diz que acha que Deus vai exaltar alguém e humilhar alguém. Quando você está dizendo preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, você está dizendo: Senhor, me dê possibilidade de eu me reconciliar com essa pessoa. Eu quero trazer essa pessoa para minha mesa, para eu me reconciliar com ela. Você vai pedir isso a partir de hoje? Você vai continuar pedindo isso a partir de hoje? Lembre-se, todas as vezes que você falar prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, você está dizendo: Senhor, eu quero fazer um banquete para o meu inimigo, porque eu quero me reconciliar com ele. Quem aqui quer um banquete? Vocês deixaram de ser crente, irmão? Quem aqui quer um banquete? O Senhor vai preparar para você um banquete na presença dos teus inimigos. E quando o adversário chegar no teu banquete, sabe o que você vai fazer? Pegar uma toalha e uma bacia e fazer o que Jesus fez. O que Ele fez, você pode fazer, e ainda coisas maiores. Quem aqui quer fazer o que Jesus fez? Levante as mãos. Pega toalha e bacia e vai lavar pés de pessoas. Ele é o meu anfitrião na mesa. Ele é o meu pastor no campo. Ele é o meu companheiro no vale. E Ele é o meu anfitrião na mesa. Anfitrião na mesa me faz lembrar de João 21, quando os discípulos estão desistidos, voltaram para a velha vida, trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Jesus está lá fazendo um churrasquinho, preparando uma mesa com peixe e pães. Quando aqueles homens voltam em terra, Jesus disse: eu tenho uma mesa preparada para você. Pedro, vem aqui, tu me amas? Essa passagem, Pedro, tu me amas, para reconciliar Pedro com o propósito. Pedro estava na mesa com o Senhor, comendo da comida que o Senhor preparou. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que quando nós estamos na mesa com o Senhor, comendo da comida que Ele nos dá, a revelação se abre.
Os discípulos no caminho de Emaús só tiveram clareza de quem era Jesus quando eles sentaram à mesa, comeram com ele, os olhos se abriram. Quando você está na mesa com o Senhor, a revelação vem, seus olhos se abrem, em nome de Jesus. Muito mais do que fazer algo para Deus, você vai ter comunhão com Deus, para estar na mesa com o Senhor. Existe uma mesa de comunhão preparada para a tua vida. Na mesa da comunhão, eu sou restaurado. Na mesa da comunhão, o Senhor devolve o meu ministério. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Quem aqui ama o Senhor, levante as mãos. Se você ama o Senhor, faça o que Jesus mandou fazer. Cuide de pessoas. Na mesa da comunhão, os olhos se abrem. Na mesa da comunhão, eu recebo o envio. Na mesa da comunhão, eu sou preparado para resgatar. Na mesa da comunhão, você é preparado para resgatar. Levante suas mãos aí. O Senhor vai usar você para resgatar sua casa. O Senhor vai usar você para resgatar sua família. O Senhor vai usar você para resgatar os teus filhos. Na mesa da comunhão, Ele é o teu anfitrião na mesa. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque uma mão no coração. Coloque uma mão no coração e a outra levante. Levante a mão e coloque a outra no coração. E diga assim comigo bem alto: Senhor. Diga mais forte: Senhor, o Senhor é o meu pastor no campo. O Senhor é o meu companheiro no vale. E o Senhor é o meu anfitrião na mesa. Eu recebo o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Em nome de Jesus, eu não estou preocupado com o vale. Se o Senhor estiver comigo, eu sei que o fim desse vale será o cumprimento de promessas. Eu sei que esse vale é a minha preparação. Se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer esse vale. Eu serei preparado para viver aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Em nome de Jesus. Olhe para mim. Aí do telão, tem como colocar a tradução, a mensagem? Eu quero ler um texto, Salmo 23:1, na tradução a mensagem. Na tradução a mensagem diz assim, Salmo 23, verso 1. Olha como muda as coisas. Diz assim: o Senhor é o meu pastor. Do que eu tenho falta? Repete comigo: o Senhor é o meu pastor. Do que eu tenho falta? O que te falta se o Senhor é o teu pastor? Quando nós lemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está parecendo que o meu pastor vai me dar tudo o que eu quero. Mas na verdade o que o salmista está dizendo é: Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. O que me falta? O que me falta se eu tenho Ele na minha vida? O que te falta se você tem Ele na tua vida? Não te falta nada, porque Ele é tudo. Se o Senhor for o seu pastor, nada
vai ser mais importante para você do que ele. O salmista não está dizendo que Deus vai me dar tudo o que eu quero. O salmista está dizendo que ele não tem falta de nada, porque ele já tem o Senhor como pastor sobre sua vida. Eu sei que você tem muitos desafios para essa semana, mas eu quero te convidar a levantar suas mãos bem alto. Levantem suas mãos e de olhos fechados declara: Senhor, eu não preciso de mais nada se eu tiver o Senhor. Nada me falta se eu tiver o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu desejo. Se eu tiver o Senhor, eu não tenho falta de nada na minha vida. Se eu tiver o Senhor, eu sei que o vale se transformará em escola. E eu sei, Senhor, que o lugar de honra chegará. Se eu tiver o Senhor, eu sei que eu vou aquietar nos campos. A agitação do meu coração vai sair. Se eu tiver o Senhor, eu sei que eu terei um banquete preparado. Se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. Então, em nome de Jesus, com as mãos levantadas, ore e fale com o Senhor. Comece a falar com o Senhor agora. Chorabalabas. Se você tiver o Senhor, você tem tudo. Nós não teremos falta de nada. Vamos fazer dessa música a nossa oração agora, em nome de Jesus. Chorabalaba, xerabalabás. Levante a mão dessa pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dela aí. Feche os corredores, por favor. Pede licença. Olhe para essa pessoa e diga assim: Ele é o teu pastor. Fica tranquilo. Ele está contigo nesse vale. Você vai passar por ele. Vai aprender, vai crescer, vai amadurecer, e no final vai ter governo nas tuas mãos. Mas veja o Senhor com você nesse vale, porque Ele é o teu companheiro no vale. Ele é o teu pastor no campo. Ele é o teu anfitrião na mesa. Essa semana Ele vai preparar uma mesa para você na presença dos teus inimigos. Você quer? Sim ou não? Então levante a mão dessa pessoa e comece a orar por ela agora. Ore o mais alto que você puder.
Olha o mais alto que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que essa semana o teu pastor te conduza em pastos verdejantes. Que essa semana você veja o seu pastor aquietando o teu coração e trazendo a certeza que tudo vai ficar bem. Que essa semana você veja o teu companheiro no vale e o teu anfitrião na mesa. Essa é a semana que o Senhor Deus fez para que nela você viva uma experiência poderosa com o seu pastor, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor bem forte. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: sabe essa luta que eu estou passando? Diga mais forte: sabe essa luta? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que me enviou para o propósito. Diga com muita convicção, diga: ninguém tem a capacidade de me queimar, de me parar, de me frear, de me entristecer. Ninguém. Tudo o que fizerem contra mim será Deus me empurrando para o propósito. Olhe para essa pessoa e diga: se alguém tentou fazer algo contra você, erga a sua cabeça, deixa que Deus cuida, porque é Deus te empurrando para o propósito. Se você recebe, dê um aplauso a Jesus bem forte. Aleluia.